Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Pai. Bom dia, Senhor. Bom dia, povo. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos nesta manhã de quinta-feira. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Regozijemos no Senhor e na força do seu poder. Nesta manhã, vamos agradecendo. Agradecer é bom. Até pelo que ainda vai chegar em nossas vidas, nós já temos que agradecer ao Senhor. Pela noite, pelo sono, pelo dom da vida, esse ar que nós respiramos. Em gratidão ao Senhor, estamos aqui para juntos meditarmos na palavra do Senhor, nosso pãozinho diário. E pedir ao Espírito Santo que Ele seja o nosso condutor, que Ele nos guie os nossos passos, nos direcione em tudo que nós vamos fazer. Amém? Hoje o nosso pãozinho diário está no livro de Tiago. Tiago capítulo é o 5, o versículo do 13 ao 16, que vai falar acerca da oração de fé. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sarareis. A oração feita por o justo pode muito em seus efeitos. Aleluia. Glórias a Deus. Olha que palavra. A oração, ela cura tanto o corpo físico, né? Não é a oração em si, mas é a fé, né? Oração de fé. Porque não adianta orar sem fé. A gente pode orar o dia e noite. Se não tiver fé, não vai acontecer nada. Jesus chegou a falar para os discípulos: se vocês crer, né, em seu coração, vocês podem ordenar o monte, que ele sai de um lugar para o outro, ele é transportado. Mas isso é fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que a gente espera e daquelas que a gente não vê. A palavra do Senhor chega a falar que a fé sem fé é impossível agradar a Deus. Nós agradamos ao Senhor com a fé, porque Deus responde através da nossa fé. Então temos que ter fé. Se vai até o Senhor, tem que ir com fé, na certeza de que Ele vai fazer. Às vezes Ele pode não fazer no imediato. Não pode. Às vezes Ele tem a oração que é respondida imediato, né? Eu sou prova viva disso. Teve depois que eu me converti, que eu passei a ser uma pessoa que orava, né, muito. Teve coisas que eu pedi a Deus e Ele não me deu. Porque Ele não vai dar aquilo que vai ser ruim para nós, que vai ficar nos prejudicando, nos machucando. Ele não dá. E às vezes a gente até chora. Por que o Senhor não me deu isso? Assim, revolta. Mas Deus, Ele é bondoso. Ele conhece já sabe o nosso futuro. Quando Deus ele nos projetou, Ele já sabe o que é que nós vamos, a nossa trajetória aqui na Terra. Às vezes tem pessoas, né, até eu, né, na minha ignorância, já falei, já pensei, mas por quê? Deus sabe a minha vida toda, sabe a vida do ser humano, Ele, né, permitiu vir aqui na Terra já sabendo de tudo, por que Ele deixa acontecer tal coisas? Sem entendimento eu já fiz esses questionamentos. Mas no momento que eu comecei a entender
que Deus, Ele já sabe, mas Ele dá o livre-arbítrio, o teu livre-arbítrio para você fazer a escolha, se você vai querer ou não viver o plano e o projeto de Deus. Aí eu entendi que nós podemos atrapalhar os planos de Deus para a nossa vida. Nós somos chamados, né? Viemos aqui na terra com um propósito de Deus. Tem um propósito. Todo mundo que está aqui nessa terra tem um propósito. Deus tem propósito. Mas, né, Deus disse que, né, lá no livro de Ezequiel, se eu não me engano é capítulo 29, 11, que fala: bem sei eu os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, Deus tem pensamentos de paz, Deus tem pensamentos de bondade, de coisas boas. O projeto de Deus é bom para nós, mas nós, pela falta de fé e de esperança, de esperar, a gente faz tudo o contrário e depois quer culpar a Deus. Mas pela fé nós podemos alcançar sim a cura espiritual. E Tiago, ele falou mais aqui sobre a cura espiritual, né? E ao dar este conselho, Tiago não está criando uma fórmula para a cura dos enfermos, né? A fé não é uma fórmula que vai curar os enfermos. E não, ele não está dizendo também que há alguma eficácia sacramental na cerimônia da unção, né? Porque chama os presbíteros, né? Não é um sacramento que tem. Muito menos está ele ensinando que devemos confiar em alguém, em algum curandeiro, pois tais ensinamentos seriam o contrário a tudo o que Jesus nos ensinou. Tiago está tratando de um problema mais grave, ou seja, a cura espiritual antes que a cura física. Então, antes de pedir, nós pedimos pela cura física, vamos pedir a espiritual. Porque não adianta a pessoa ter uma saúde boa, física, né? Está fisicamente bem, mas doente espiritualmente. Porque espiritualmente é uma doença também. Quando a pessoa está doente espiritual, até a carne física sente. Então, tem muitas pessoas doentes, impedindo de receber algo na sua vida física por causa de uma falta de perdão, por causa de uma mágoa, de um ódio que carrega, né? Aquela pessoa que não tem o amor nem a si próprio, nem ao próximo. Tudo isso é uma doença espiritual, que se tratada, vem os benefícios para o corpo físico, né? Pessoa que não tem amor próprio se mata, né? Eu me lembro que eu adquiri uma gastrite, né? Por causa de cigarro. Eu fumava muito. Eu bebia, eu fumava, eu comia muita, né, comida oleosa. E eu tomava um cafezinho, já ia fumar. E eu adquiri uma gastrite. Então isso é o quê? Falta de amor próprio. E aí o corpo físico, quando eu tratei no meu espiritual, né, eu não precisei mudar de religião para deixar de fumar, graças a Deus, nem de beber. Quando eu mudei, né, de fé, de religião, na minha fé era a mesma, né? Eu tinha aquela fé em Deus. Só que eu buscava, mas o meu espiritual era doente. Quando eu tratei do meu espiritual, eu comecei a receber as curas, né? Comecei a receber os benefícios no meu corpo físico. Porque eu só vivia com dores no estômago. Eu só vivia, às madrugadas, era chorando de dor. Mas aí eu comecei a clamar a Deus. Porque eu sabia que Deus tinha poder para me tirar. Porque quando nós queremos,
Deus ele entra, interfere. Mas se você não quiser, você fica lá doente, fica morrendo doente. Porque Deus ele não vai invadir o coração de ninguém. Ele não é invasor. Ele quer que nós coloque a nossa fé em ação. Aleluia. E muitas das vezes, a prática do pecado pode levar uma pessoa a sofrer consequências de seus atos. Por exemplo, a AIDS consequente do pecado da promiscuidade sexual. O infarto decorrente de uma vida sedentária e glutona. O enfisema causado por anos de tabagismo ou a cirrose hepática provocada pela dependência alcoólica. Olha aí. Parece ser este o assunto que Tiago está tratando aqui, pois nos versos 15 e 16 ele se refere aos pecados confessados e ao perdão de Deus. Antes que a cura física, o mais importante do que ela é a cura espiritual. Esta é a razão da instituição da unção com azeite, símbolo da consagração de uma pessoa a Deus, e não uma fórmula milagrosa para curar doenças físicas. É verdade que a oração da fé pode salvar o doente, mas nem sempre, pois o apóstolo Paulo, um homem de uma fé impressionante, que fez milagres incríveis como ressuscitar mortos, olha, ele orou 3 vezes ao Senhor pedindo a cura para uma enfermidade que o incomodava. E o Senhor apenas lhe respondeu: a minha graça te basta. O convite para que os presbíteros ou líderes da igreja, homens consagrados e comprometidos com o Senhor, orem pelo doente, tem não somente a ver com a cura física, mas especialmente com o restabelecimento da saúde espiritual de alguém. Aleluia. Alguém que ficou doente por transgredir os princípios sagrados da saúde e arrependido quer se acertar com Deus. Então, quando os presbíteros chegam para ungir com óleo e orar, a pessoa tem que estar ali disposta também a se arrepender dos pecados, deixar esses vícios, deixar os maus caminhos e entrar pelo caminho direito. Aí sim é curado, porque a fé e a ação trabalham juntos, Não é só ter fé, mas ter uma ação, de deixar tudo também. Aleluia. A cura da alma mais importante do que a cura do corpo, pois daquela pode resultar uma confiança tal em Deus, que sendo da sua vontade, a cura física não deixará de ser concedida. Avalie o seu comportamento e veja se a sua doença não é decorrente de alguma transgressão das leis da saúde. Se for este o caso, procure o perdão. Aleluia. Procure o perdão de Deus. Esteja disposto a uma mudança radical nos hábitos de vida e lembre-se, a saúde espiritual é sempre e sempre será mais importante do que a saúde física. O desejo de Deus para você, bem como o nosso, é o mesmo que foi expresso por João e Gaio, seu amigo e irmão em Cristo, ao qual parafraseamos, eita Jesus, amada e amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família.